Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com você que está iniciando no mundo da programação e está perdido aí onde começar. Esse vídeo é para você que quer seguir na carreira de back-end e eu vou explicar o que é um profissional de back-end no decorrer do vídeo e por onde você deveria começar, na minha humilde opinião, beleza? Também quero fazer um vídeo falando sobre por onde começar com o lado do front-end, também assim juntando o útil e o agradável. Então pega lá o seu café ou seu chá se preferir, se aconchega aí e bora pro vídeo. Acessando o site https roadmap.sh, ele te dá também um PDF da carreira front-end e back-end sobre o que você deveria estudar e aprender na sua jornada, tá? Nesse caso do vídeo a gente está falando de back-end, então se a gente ver esse PDF aqui, pode ver que tem bastante coisa que ele te dá aqui para você aprender aí ao longo da sua jornada, como linguagens, como padrões, como banco de dados NoSQL, que são não relacionais, como alguns padrões de REST, JSON, SOAP, algumas informações também sobre design, princípios, arquiteturas. Então assim, é um monte de coisa que você, ao bater o olho, você que está iniciando, você pode falar assim, poxa, mas e aí, o que eu faço aqui, como começar? Então aqui, eu olhando isso daqui, o que eu aconselho para você é começar com o básico, né? Começar com o básico mesmo. Ele fala para você começar aqui na parte, né? O que é uma internet, como trabalhar com a internet, para que é isso, o que são HTTPs, navegadores e para que serve, certo? Então isso é interessantíssimo. Então eu peguei isso daqui e fiz a parte básica do que você deveria aprender para depois, com o tempo, você começar olhando isso daqui também em paralelo. Mas ao meu ponto de vista, você deve começar pelo básico e eu vou colocar aqui um caminho básico que aí você pode montar seus estudos em cima disso, beleza? Então vamos lá. Bom, então, seguindo a referência desse documento aqui, eu montei para vocês, né, que está iniciando, como eu faria para estudar no começo do back-end, começando a carreira back-end, tá bom? Então isso daqui é o que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Então, começando pelo básico aqui, o que a gente precisa aprender primeiro? Quais são os conceitos fundamentais da programação? O que são variáveis, o que são estruturas condicionais, loops e funções. Então isso daqui é muito importante, isso não deve ser pulado, eu acredito que ninguém pule, né? Não deveria pelo menos, que é uma variável, né? Para que serve uma variável? Para armazenar uma string, um número, um valor booleano, seria true ou false, né? O que seria uma estrutura condicional, que seria se determinada condição acontecer, você segue por um caminho, se não, você segue por um outro caminho. Loops, o que seriam loops e como percorrer esses loops, né? Funções, para que servem funções, onde você usa funções, classes também que não tem aqui, dependendo da linguagem que você usa, tá? Depois disso, a gente tem aqui a arquitetura cliente-servidor. Como é o back-end responsável por processar solicitações do cliente, fornecer as respostas apropriadas, o que são protocolos HTTP, o que são protocolos REST, né? Então HTTP, quando você faz uma requisição, você tem códigos HTTP, você tem todo um padrão aqui. No REST também, você tem alguns padrões de envio de mensagens, de requisições, como GET, POST, PUT, DELETE. Depois, vindo para o banco de dados, né? O que é um banco de dados? O que é uma linguagem SQL? Então você vai aprender a criar, consultar, manipular dados em um banco de dados. Então você vai usar select, você vai usar insert, update, delete. Isso aqui você usa muito no dia a dia da programação, usa muito mesmo, que é a parte de persistência de dados em um banco de dados, tá? Então você vai também ter que aprender isso é muito importante. Então isso aqui também não pode ser pulado. Isso, na verdade, o back-end precisa saber disso, né? Ele precisa saber como usar um banco de dados, como fazer consultas em um banco de dados. Logo depois, frameworks, bibliotecas, o que são frameworks, como usar os frameworks e bibliotecas. Por exemplo, no Python a gente tem um framework de Django, no Node a gente tem o Express,
No PHP a gente tem o Laravel. Então o que é um framework, né? Para que serve um framework? Basicamente, um framework já é uma estrutura montada, robusta, que já tem ali padrões para você seguir, tem helpers, ajudantes para você programar, tem libs, já bibliotecas já instaladas, então você consegue baixar um framework, por exemplo, de PHP ou Laravel, e você começa a usar, né, disparo de e-mail já está pronto, você só vai configurar alguma coisa ali ou não, você não vai se preocupar em configurações, a montar a estrutura do seu projeto, sendo que o framework, na maioria deles, já trazem mais ou menos um padrão de como você vai colocar alguns arquivos, onde você vai alocar as suas funções, as suas classes e como usá-las. Então, frameworks aqui também é uma coisa fundamental para aprender na parte do back-end. As APIs, né? O que é e para que serve uma API, como usá-las para conectar um front-end do back-end. Então, a carreira back-end, os desenvolvedores fazem muito projetos que são apenas APIs, né? Elas não têm nada de interface, elas só servem para receber requisições, tratar essas requisições e devolver respostas. Então, o que é uma API? Para que serve? Isso aqui também se usa muito. No meu dia a dia eu tenho APIs que eu trabalho também usando. Então, para que serve uma API? Quando que eu vou criar uma API? Entendeu? Isso é muito bom também. Parte de depuração e teste, você vai aprender a depurar seu código, encontrar os erros, aprender a testar esse código, garantindo aí a maior qualidade do código. Então, para o seu produto sair com qualidade, para você prever erros antes de mandar isso para a produção, você tem que saber o que é um teste, o que é um teste unitário, né? O que é testar uma rotina, depurar para ver onde está o erro, onde possa ter um erro. Então isso é muito importante também. E o último, muito importante, é ter um projeto pessoal que você possa praticar, colocar tudo o que você aprendeu nessa linha aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que você quer criar um sisteminha para você de financeiro, onde você quer cadastrar receitas, despesas, cadastrar os usuários que podem logar e também criar essas receitas e despesas. Você vai conseguir usar tudo isso daqui que eu falei nessa linha, né? Nesse mapeamento, independente da linguagem que você escolheu. Então, ter um projeto pessoal é muito importante no aprendizado, né? E na experiência que você vai adquirir fazendo isso daqui. Jogando isso em um GitHub ou um GitLab, e armazenar isso em um lugar que possa estar seguro, isso também é muito importante, assim, você não deixa o seu código exposto na sua máquina, caso dê algum problema você acaba perdendo. Então, você vai usar GitHub, vai ver GitLab, algumas coisas parecidas, vai usar Git, né, que é um controle de versionamento, que é uma coisa que eu pretendo explicar em outro vídeo, mas isso daqui que eu estou mostrando é o básico que você tem um norte para você poder seguir. Então, depois que você constrói uma base sólida dessa, você tem um caminho, você consegue depois ir para outros leques, aprender outras linguagens, aprender outros padrões, né? Conforme você vai evoluindo, entendeu? Então, ao olhar esse PDF, não se assuste com a quantidade de coisas que tem, que às vezes, na maioria das vezes, eu vou arriscar aí, 90% dos programadores não usam tudo isso daqui que tem, tá? Eles usam uma outra linguagem, usa um outro padrão, algum REST, por exemplo, JSON APIs, usa algum outro tipo de servidor aqui que tem, por exemplo, o servidor tinha aqui Nginx, Apache, outro tipo de servidor, usa um banco de dados ou outro, não usa, por exemplo, usa MySQL ou Postgre, né, que tem a mesma ideia, mas às vezes não usam um NoSQL. Então, não se preocupe com isso, se preocupe em começar realmente do básico, aprendendo gradualmente, dependendo do projeto que você tá, você vai olhando esse leque e vai melhorando aí nas suas skills como um programador back-end, beleza? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, tá? Então, para você ter um norte de onde começar a desenvolver como programador back-end, tá? E isso é o que eu começaria a fazer hoje, então não se assuste com a quantidade de informação que tem por aí. A minha dica principal aqui é apenas comece, tá? Então comece com isso daí, coloque a mão na massa, estude, comece aos poucos. A prioridade aqui é você pelo menos começar. Começa lá do primeiro cartãozinho, lá que são os conceitos fundamentais da programação, e vai fazendo essa linha aí, que eu tenho certeza que você vai chegar aí onde você quer e vai ser um excelente programador back-end, tá bom?
Se você curtiu esse vídeo, considere aí se inscrever nesse canal, deixa o like para me ajudar. O seu like ajuda bastante o canal aqui, vai me fortalecer bastante. Isso é um canal pequeno, então se você puder compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas, com seus amigos, para levar conhecimento para essas pessoas, eu agradeço de coração, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!